sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de eu falar para vocês quem é meu convidado de hoje, não se esqueçam de já se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você não perder os próximos episódios, hein? Gente, eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Ele é um homem, marido, pai, avô, proprietário da Kogo Soluções, líder religioso e também, óbvio, meu cliente. Então, seja muito bem-vindo, Francisco Kogo. Bom dia a todos. Bom dia, Camila. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço por ter aceitado o convite e fica tranquilo que hoje aqui é um bate-papo, tá? Aqui a ideia é a gente fluir, uma conversa. E, Kogo, eu sei que muita gente sabe sobre a sua empresa, sabe o que você faz, mas hoje eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é você, Francisco. Quem é esse ser maravilhoso que eu conheci há tão pouco tempo, mas que eu admiro tanto. Muito obrigado. Olha, falaram sobre o Kogo, sobre o Francisco Kogo. Na verdade, pessoal, meu nome é Francisco José Kogo. Aí, já estamos aprendendo alguma coisa aqui nova sobre você. Eu gosto muito de usar só o Francisco Kogo, eu gosto de usar o nome Francisco Kogo por causa do Francisco Cuoco, né, para dar uma conotação. Quando eu falo rápido, o pessoal faz confusão. Brincadeiras à parte. Mas vamos falar sobre mim, sobre Francisco. Deixa eu te perguntar, você é de Sorocaba mesmo? Não sou de Sorocaba, Então sou já vamos nascido em São Paulo. vamos começar daí já, então. Mas você quer saber onde eu nasci, né? Brincadeira, eu nasci no Você é de hospital, São viu? Paulo, então. Entendi. Olha, eu nasci no ano de 1967, sexta-feira passada, dia 7 de março, eu completei 58 anos de idade. Muito bem, parabéns. Foi... Aí eu tava falando para minhas filhas, falta 2 anos para mim ter o cartãozinho de exclusivo estacionamento. Olha que legal. Pelo menos pra alguma O coisa é boa, né, prioritário, né? gente? Eu falo, quando o pessoal vai chegando perto da cidade, já começa a olhar as vagas de idoso, já deve dar uma coceirinha já, né? Já dá vontade de estacionar já, mas ainda tem que aguardar um pouquinho mais. Então, pessoal, quando eu me entendi como pessoa, eu comecei a empreender já como criança. Eu gostava muito de empinar pipa e eu mesmo produzia as minhas pipas, mas eu não Sério? tinha... eu mesmo produzia, mas eu não tinha condições de comprar as pipas, comprar a linha, os carretel de linha naquela época. Era... Não Não sei vou se falar as as crianças marcas, sabem hoje o que é pipa, né, Não, gente? Acho acho que que nem não deve sabe, saber. né? Não sabe mesmo. Meus dedos Caramba. viviam cortados, né? Naquela época a gente usava o cortante e o cerol, embora a gente não viu os acidentes como a gente vê hoje, mas não usem. É Hoje é importante a gente proibido. saber. Tudo bem que quase ninguém mais, né, Hoje é usa, que brinca, raro, né? mas mesmo assim é bom saber. E o que eu fiz? Eu precisava comprar todo o material, eu precisava fazer as minhas pipas. E eu identifiquei num momento, eu ia muito na feira com a minha mãe. Antigamente tinha muitas feiras, né? Minha mãe voltava com aquelas sacolas pesadas de feira, às vezes eu ajudava carregando, a mão ficava vermelha, doendo. E eu pensei o que eu poderia fazer para ajudar essas mulheres, inclusive a minha mãe. O que eu fiz? Eu peguei uma caixa de banana, com essas caixas que vem as frutas. Aquelas é de plástico, né? Não era de De madeira. madeira. Na época, madeira não muito bonita, mas a gente dava um jeito. Eu bati lá umas madeiras, dei uma melhorada na caixa, coloquei 4 rolimã, 2 na frente dela, 2 atrás e um cabo que fazia como se fosse um braço, um suporte. Então Você montou um carrinho. eu montei o carrinho e ia na Que porta. legal. No final da feira, eu procurava estar sempre no lado onde saíam as mulheres no caminho da minha casa, para mim ficar o mais próximo de casa. E elas saíam com as sacolas pesadas e eu oferecia elas colocarem as sacolas dentro do carrinho e no final do percurso elas me davam o que elas sentiam-se bem em me dar, né? Olha, gente, que estratégico. Vocês viram isso? Ele já começou a empreender ali, né? Tipo, ó, vou ajudar aqui. E o que elas sentirem no coração já é meu primeiro emprego aqui já. Tinha acho que 10, Que 12 legal. anos de idade na época. Visionário, visionário. Se eu tivesse
Eu mantido achei que era só pra sua mãe, agora entendi o negócio. Não, que além de ajudar a minha mãe, eu ajudava as senhoras também, Sim. as mulheres. Às Nossa, vezes elas saíam com 2 sacolas, uma em cada aham. mão, era muito pesado. Com certeza. E eu tô brincando, né, Kogo, lógico, porque assim, gente, uma das coisas que a gente tem que entender também é quando a gente fala sobre vender, gente, a gente nunca tá vendendo, a gente sempre tá ajudando alguém. Isso que é mais legal. A gente só que o universo ele é justo, né? Então é sobre o dar e receber. Então a gente ajuda alguém e em troca disso a gente também recebe. Então assim, não tem nada contra o que você fez, você é super empresário desde pequeno. E você tinha irmão nessa época ou não? Tinha, eu sou o mais velho de 4 irmãos, É, e então eu eles tinha. também tinham essa Não, mentalidade? não, Não? não. Eu fui o único da família que empreendi até hoje. É, em- Eita, você é a ovelha negra da família, então. vamos dizer Brincadeira. que Não, porque é difícil, né? Quando, eu sei porque eu passei por isso, né? Quando a gente tá numa família e você decide empreender, você geralmente é tido como o doido da família, né? A pessoa que decidiu arriscar e sem saber o que, que ia vir pela frente. Foi mais ou menos assim com você também? foi mais ou menos isso. O pai era caminhoneiro. Aham. O pai gostava, queria que os filhos fossem caminhoneiros também, né? Eu posso falar um segredo? Claro. Eu fui caminhoneiro por 8 meses. É mesmo? E como foi essa Foi, experiência aí? foi terrível. Foi logo que eu me casei. Logo que eu me casei, eu fui ser caminhoneiro, mas ficava muito longe de casa, 15 É, não é dias. fácil, né? A vida Não de foi fácil. caminhoneiro. Aí eu resolvi só ficar como empreendedor mesmo. Uhum. E depois da pipa, do carrinho, que mais que veio aí? Conta pra gente um pouco sua trajetória. Quando eu tinha 18 anos, de 17 anos, eu fui trabalhar com estamparia. Eu fui ser estampador. Uhum. É, não sei se vocês sabem o que é estamparia. Sim. Por imprimir a estampa na camisa e eu fui estampador. E depois que eu fui estampador, eu aprendi o ofício e abri a minha própria estamparia. Olha. Então, desde aquela época já, porque hoje você ainda trabalha também com parte de identidade visual, né? Essa parte de Aí é arte onde visual. iniciou a minha vontade de trabalhar com a comunicação visual. Na verdade, naquela Uhum. época não era nem comunicação visual que se falava ainda, né? Mas aí eu montei minha estamparia, depois eu montei 2 gráficas e foi partindo daí E foi que tudo lindo, maravilhoso, do jeitinho que você planejou? foi daquele jeito. É Fala a maravilhoso. verdade, como... Não, Gente, nunca, quem nunca empreende é, sabe né? que nunca é como a gente planeja, né? Não é. Mas conta pra gente, qual foi o maior desafio quando você, né, realmente abriu sua empresa? Como foi nessa primeira fase aí, né, com as suas gráficas? Qual foi o maior desafio? Ó, eu vou contar o início. Quando eu abri a minha primeira estamparia, eu montei 2 mesas enormes, e com a montagem das mesas eu coloquei um aparelho chamado calorífico, né? Então eu colocava uma tocha do lado. Hoje é muito mais simples, né? Colocava a tocha de um lado e tinha um motor que aquecia, jogava o ar quente nas camisas para secar mais rápido, para a gente entregar a produção rápida. E eu mesmo fiz isso. E uma pessoa me chamou na época para me fazer me devolver um dinheiro que tinha entrado errado no meu cartão. Eu Uhum. saí do momento da empresa onde eu estava montando, fui correndo receber esse dinheiro, voltei. Do jeito que eu voltei, eu fui pus a mão na fiação, porque estava desligado, né? Quando eu estava mexendo, quando eu saí, alguém foi lá e ligou. E eu Nossa, fiquei eletrocutado ali. caramba. Meu irmão que me salvou. E como que é isso? Eu nunca, assim, já tomei choques pequenos, né? Mas você apaga? O que que aconteceu exatamente? Apaga Você completamente. desmaiou? Na hora, eu fiquei preso no teto, a escada caiu, Meu de acordo com meu Deus. irmão, meu corpo ficava balançando lá no alto. Aí ele saiu Quase que foi pulando, seu fim ali. quase foi meu fim, meu segundo fim, E né, isso na verdade. gerou alguma sequela em você ou não? Não, só cicatrizes. Gente, Eu graças quase a perdi o Deus. dedo, tem a cicatriz aqui, esse dedo ficou pendurado. Caramba.
Foi meu primeiro. E descobriu quem que é? Brincadeira, eu só querendo Não, pôr né? lenha na fogueira. Quem Quem ligou? que ligou? Quem ligou foi o pessoal que tava montando as bancadas, né? Sim, lógico, eu tô brincando. Mas não foi culpa deles, a culpa foi minha, a desatenção de já subir direto lá e Não, mas pôr a mão foi. Você não ia imaginar no... também. Não existe culpado nessa história. Faz parte, né? Tudo a gente tem um aprendizado na vida. Uhum. Então, esse dia aí, o que que você aprendeu? O que que eu aprendi? É. A ficar mais atento, né? Porque hoje eu sempre fiz parte elétrica, eu sempre gostei dessa área também, né? Olha, agora eu lembrei de uma coisa. Você tinha falado pra mim, quando a gente estava fazendo a mentoria ainda, que você falou que tinha um pouco de medo, né, de se arriscar, de subir, de fazer as coisas ali mesmo, por isso que você terceirizava. Mas você nunca tinha contado pra mim que isso tinha acontecido com você. Não, Então, olha como que a sua mente, ela tem gatilhos, né? Então, não é tem. à toa que você tem medo. Ah, ninguém surge um medo do nada. Sempre Verdade. tem um porquê. Sempre tem um porquê. Caramba, agora faz sentido. Agora tudo faz sentido. Vamos voltar lá pra mentoria conversar de novo. Vamos? Bora? Brincadeira. E aí, que mais? Conte pra gente como foi. Você ficou com essas gráficas, você fechou, o que aconteceu? Aí depois eu abri a minha gráfica. Na verdade, eu vendia folhetos para supermercados e pizzarias, Uhum, né? Depois que eu deixei de trabalhar com estamparia. E eu tinha 5 gráficas que faziam trabalhos para mim. uhum, E elas começaram a me atrasar os trabalhos, porque eram terceirizados, então eles davam uhum. preferência no trabalho deles. E eu fui e comprei minha primeira gráfica em 92. Olha, eu tava nascendo. É, em Caramba. 92 eu comprei minha primeira gráfica. E aí, assim, você já tem, né, até hoje, experiência de terceirizar um serviço, né? De tipo, você vende para o seu cliente, mas quem produz é uma empresa separada da sua, e você também já teve a sua própria produção. Quais são os pós e contras de você ter sua própria produção e de você terceirizar os serviços? Conta aí pra gente. Que tem bastante empresário que assiste esses podcasts aqui. Quais são os prós e os contras? Os contras é que você é responsável por toda aquela produção, responsável por uma equipe, responsável de fazer todo o trabalho e entregar para o cliente. Uhum, Quando eu terceirizo, eu só vou lá, retiro e entrego, né? Lógico que eu faço todo o processo para sair da forma que o cliente quer, uhum. né? Mas eu gosto mais da terceirização do que produzir hoje. Hoje E em é questão de rentabilidade também é melhor? muito melhor. Rentabilidade muito melhor. Uhum. Aí é só questão de saber escolher um bom fornecedor, né? E o Pra não parceiro. acontecer É, esse exato, e negócio o que você falou de parceiro. atrasar e tudo mais. Aham. Hoje eu tenho bons parceiros, né? Uhum. Terceirizo todos os meus trabalhos e me entregam no prazo, tudo como combinado, né? Tá. Faço isso hoje, porque embora a minha área de comunicação visual e gráfica se acabou, né? Nós vamos chegar logo nesse momento. E por que você acabou? Conta pra gente. O que aconteceu na sua vida aí nesse meio tempo? Falência? Falência. A falência foi da gráfica. Foi da gráfica. Em E como que 2000. foi pra você passar por esse processo aí? Aí doeu, né? Eu empreendi muito até 2002, quando eu falei, né? Na verdade, um erro do empresário que você acabou de falar aí, de eu terceirizo hoje ou ser minha própria produção, o meu maior erro foi estar em 2 únicos clientes. A Hum, minha empresa baseava em isso é 2 importante a gente clientes. sempre falar, né? Porque Isso. assim, uma forma da gente minimizar riscos, gente, quando você empreende. Isso eu falo para os meus mentorados, né? Logo no começo também, é o seguinte: você estreitar parcerias, óbvio, né? Ter bons parceiros com você, mas não ficar dependente nem de poucos clientes, nem de um único fornecedor, seja de qual coisa for. Por exemplo, até um canal de entrada também não é bom você ficar dependente de um só. Eu até contei esses dias lá no Sebrae que aconteceu comigo. Eu também fali numa empresa.
onde meu único canal de entrada dependia de uma única rede social. E 90% do meu faturamento vinha, né, do meu Instagram, do meu Facebook. E aí o Facebook foi lá, derrubou minha conta e de um dia para o outro eu perdi basicamente todo o meu faturamento ali. Então tem gente também que às vezes fica dependente de 1, 2 clientes ou de apenas um fornecedor. Aí o fornecedor fecha as portas, acontece alguma coisa, a sua empresa é 100% impactada. Então, é bom a gente sempre aprender a olhar para os riscos, né? E saber avaliar e se antecipar e evitar com que uma queda dessa venha acontecer. E aí, no seu caso, encerraram os contratos e aí você Não, ficou. não tinha encerrado o contrato. Um meninão de 35 anos de idade. Hum, Eu falei, eu tô bem, tava ótimo, viajando com a família, curtindo, dinheiro semanal entrando na conta. Tava maravilhoso. Na verdade, eu tinha 2 editoras, né? Eu fazia livros para uma empresa de cursos de manutenção de hardware. O pessoal, não sei se o pessoal vai lembrar disso ainda. E eu fazia todo o material, além dos livros, dos certificados, dos Isso em folhetos. paralelo da gráfica. Era era a única, A eu sua tinha, própria gráfica era a fazia minha essa própria parte gráfica que editorial. fazia isso, Uhum. né? E eu só entrei na área gráfica por causa dessa empresa, porque o proprietário chegou lá e teve problema com a entrega da gráfica. Eu era funcionário dele, né? Uhum. Era um PJ dele, e ele chegou atrasado para a reunião, falou: "Ó, eu tive que eu mesmo mostrar a mão tudo suja de tinta, produzir os folhetos porque o cara abandonou a gráfica." Uhum. E eu vi uma necessidade dele. Aí eu saí de lá, comprei a minha gráfica, comecei a atender ele, né? Porque eu vi uma necessidade na empresa dele de uma empresa que pudesse entregar. Uhum. E eu tinha, meu perfil sempre foi entregar, né? E eu fui, comprei todo o equipamento e fiz tudo com ele. Nós trabalhamos 7 anos juntos. Até que ele caiu num golpe, né? Que ele era bem empreendedor também, ainda é até hoje. E ele caiu num golpe de faculdades na época lá dos anos 2000. Ele foi parar até na Globo. O Carlos Tramontina ficou com uma parte inteira do jornal entrevistando ele, como foi que ele caiu no golpe e tudo. E ele faliu e acabei, logo em seguida, virando o ano, trocou a prefeitura da cidade, o prefeito. Eu fazia todo o material gráfico da prefeitura, né? Aí a pessoa que comprava o material gráfico, né? Eu por ser líder religioso e ele por ser um religioso, ele não aceitava o tal da bola na época que se falava, né? Uhum. E quando mudou a prefeitura da cidade, a primeira coisa que a nova pessoa fez foi me ligar e perguntar: quanto é que você vai me dar? Eu falei: eu não vou te dar nada. Tá bom, Uhum. então a partir de hoje você não mais trabalha com a nossa prefeitura. Porque eu não ia dar nada pra ele, né? Uhum. E foi aí, dois na sequência. Ele e essa mudança de prefeitura. Então eu só trabalhava pra ele e pra prefeitura, né? E a Uhum. pessoa que estava lá era íntegra e honesta, então nós trabalhávamos bem. Quando mudou, infelizmente, aconteceu tudo isso e eu entrei numa falência, né? Uhum. É, porque você, como PJ, era a sua única fonte de renda ali, né? Era, infelizmente, E por nessa 2 clientes, época você né? já era casado, já. Já tinha 2 Duas filhas, filhas. E como já. foi, assim, porque uma coisa é quando, né, afeta só o nosso pessoal. Mas isso com certeza deve ter afetado toda a sua família. Como que foi pra você contar pra sua esposa? Como foi a reação dela? E como que você conseguiu também sair dessa situação, né? E eu sei que financeiramente é um processo, mas principalmente emocionalmente. Porque eu sei que você não virou empregado porque você até hoje empreende. Então eu queria saber o que que fez você dar essa volta por cima emocionalmente? O que que te ajudou? Conta pra mim exatamente como foram as coisas aí. Foi longa, viu? Eu imagino. Foi longa. Contar pra minha esposa não foi difícil, porque ela sempre foi minha parceira. Que legal. Nunca, sempre. Uhum. Nós sempre empreendemos juntos. Ela sempre. E eu sempre que eu não ouvi ela, eu quebrei a cara, né? Hoje, escutem as suas esposas, Tá elas vendo, sabem o que né? falam. Foi difícil.
O mais difícil foi tirar as filhas da escola particular, né? E pôr Uhum. na pública, essas coisas, nada contra público, mas foi um momento muito difícil, né? Muda o padrão de vida, né? Mudou completamente o padrão de vida. Uhum. Tive que vender a casa, tive que vender os carros, tive que vender a Nossa. gráfica e fazendo a venda de tudo, porque aí vem as pessoas que são muito desonestas mesmo, né? Eu fazia parte, não vou citar aqui para mas eu fazia parte de um local onde eu estava presente todos os dias com eles. O líder ali falou assim para mim: Ô Kogo, me chamavam de Navu, que era o nome da minha empresa Uhum. na época. Aí ele falou: Navu, pega, põe tudo em cima do caminhão, do mesmo jeito que você chegou na cidade, vai embora. Deixa todo mundo aí. E eu não, eu era muito conhecido na cidade, sou até hoje, Uhum. né? Então, como é que eu ia fazer isso como uma pessoa religiosa? Eu Não, e sonho em assim, deixar querendo ou não, legado. você não fez nada de errado, né? Nossa, Uhum, cometi um pecado, tô me sentindo envergonhado, preciso me uhum, esconder, uhum. né? Quem nunca, gente, empreendeu e nunca passou por uma situação de risco, de perda, de Exato, sacrifício exato. e de ter que recomeçar? Pelo Uhum. contrário, a gente tem que olhar para nossa história e ser grato por tudo que a gente aprende, né, nessa jornada. E você sabe que as pessoas mais bem-sucedidas, elas já caíram pelo menos umas 3, 4 vezes aí, já quebraram Ah, e então eu tô faz indo no caminho parte. certo, Você tá né? no caminho certo, estamos todos. Então, e nesse momento eu falei, não, eu vou. A minha opção foi vender tudo Aham. e pagar funcionários. Não deixei nenhum dos 11 funcionários sem receber todos os direitos deles. Que legal. Né? Fiquei eu com a família. Uhum. Né? Vou ter que arrumar casa para aluguel depois, todo esse processo. Sim. Mas os 11 tiveram todos os seus direitos recebidos. Que acho que é uma das coisas que mais dói, né, pra gente. Eu lembro que quando aconteceu comigo, é, Deus foi tão maravilhoso porque os meus próprios colaboradores foram saindo. Eu não precisei desligar ninguém. Eu já tinha tomado a decisão que eu não queria mais seguir, mas eu não sabia como que eu ia, né, desligar meus colaboradores, porque eu sou muito apegada, né? Eu sou muito mãezona. Então eu falei, caramba, né? E eu pedi pra Deus, eu lembro que eu tenho uma conexão com Deus muito forte. Eu lembro que eu pedi pra ele, eu falei, se for da sua vontade, se realmente eu estiver indo no caminho certo, me mostra com clareza. Aí chegou uma funcionária falando que tava com problema psicológico, ia sair, a outra conseguiu outro emprego. Então, sabe quando você olha e você fala, caramba, sobrou só eu? Agora não tem mais motivo, né? Agora fica fácil, né? Não é? Então, assim, eu falo que Deus honra tudo que a gente faz, né? Então, tenho certeza que não deve ter sido fácil para você honrar essas 11 pessoas, mas eu tenho certeza que hoje você que tá sendo honrado também, né? E muitos deles pediram, volta pra cá, abre de novo uma gráfica aqui. E eu não voltei ainda pra lá para abrir, nunca, não pretendo mais Uhum. voltar, né? Hoje eu tenho uns Falando sonhos nisso, diferentes. eu quero saber, conta um pouquinho, né, desse meio, né, como foi essa recuperação, como que você foi se reerguendo, mas eu quero saber também como que você veio parar aqui em Sorocaba. Conta pra gente aí essa trajetória. Vamos começar daí, então. Uhum. Lá em Sorocaba, onde eu morava, nessa cidade, né, quando eu perdi tudo, aí você fiquei 6 meses. De luto. Não, não é de luto. Naquela época não existia depressão, né? As pessoas não se falavam em depressão, mas eu fiquei Na trancado verdade, dentro não é de que casa. existia, que é justamente o que você falou, né? Não se falava. Aham, Mas a depressão, ela existe há muito tempo. eu fiquei 6 meses trancado dentro de casa. Uhum. Foram assim dias difíceis, até que você ora e já vamos chegar no momento que eu vou explicar sobre isso também. E, e às vezes você vê as coisas, mas você não tem coragem de fazer. Você tem visão do Uhum. que pode ser feito, mas você perde aquela Você coragem. perdeu o chão ali, né? Como se você não tivesse mais estrutura pra fazer o que tem que ser Isso. feito. Eu estava no momento, o que que eu posso? Se eu fizer, às vezes dava até medo de ir na rua e chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu estou empreendendo nisso. Ah, você não era da gráfica? E essas coisas, então acho que Medo do esse era o maior julgamento, medo, né? né, do Uhum. julgamento, Sim. porque
E de lá, depois nós mudamos da cidade, né? Eu tive que mudar da cidade, porque eu fiquei... Você Uma ficou cidade era preso ali pequena, tinha na sua mente, né? Você estava preso na sua mente, na verdade, na né? época tinha 35 mil habitantes a cidade, Super pequeno, todo mundo super se pequena, conhece. e eu não tinha... Eu voltei para São Paulo Uhum, para empreender lá novamente. uhum, Aí nós voltamos no processo, foi onde eu comecei com a minha empresa de comunicação visual, lá em uhum. São Paulo. Mas antes de você falar desse nova fase aí, depois que vocês se mudaram, é, quando você estava lá passando por esse desafio, ainda nessa cidade menor, você já era líder religioso nessa época ou não? Eu edifiquei a igreja lá nessa Lá cidade. Eu nessa ajudei cidade, toda a edificação dela lá, tá? desde pequenininha, com 26 membros até Então cento e você já oitenta tinha essa membros. conexão com Deus nessa época. Sim, Em sim. algum momento você se voltou contra Deus e tipo, por que isso tá acontecendo comigo? Em algum momento você teve algum sentimento assim ou não? Você sempre se sentiu acolhido mesmo diante dos desafios? Não. Jamais nunca passou na Não, e eu minha só tô mente. perguntando porque eu vejo que muitas vezes as pessoas estão nesse fundo do poço e se revoltam, né? E conheço muitos. Nessa época que eu tive a falência, teve alguns que se suicidaram ali. Foi Nossa. um momento muito difícil e começamos a conhecer outras histórias. Mas eu não, jamais. E continuei liderando, continuei pregando, continuei ensinando como. Normalmente, me afetou minha parte empreendedora, a Emocional também, né? empreendedora, Uhum. mas a parte religiosa nunca afetou. Que Nunca, bom. nunca. E Nunca, isso, inclusive, te ajudou. 100%. Porque o Pai Celestial, ele nunca me abandonou. Eu sempre senti ele do meu lado. Uhum. Sempre estava ali, respondendo as minhas orações, me ajudando com a minha família, principalmente. Uhum. Hoje, o pessoal fala, pô, eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu sou rico, eu sou milionário. Nós estávamos ontem no final de uma reunião de casais lá na igreja, nós Uhum. estávamos encerrando, fizemos um churrasquinho tudo, e eu estava, e teve umas perguntas que nós estávamos respondendo lá sobre alimentar o casamentos. Aí eu, falando sobre família, tudo, lembrei do próprio Steve Jobs, né? Falando, tudo que eu tenho, eu queria ter uma família no leito de morte. Não adiantou todo o que foi feito, Uhum. né? Eu não, a minha maior riqueza hoje é minha família. A minha família hoje é a minha maior bênção. Uhum. Né? Meus netos que chegaram aí, né? Estão me deixando de cabelo branco, tá vendo, pessoal? Você tem quantos netos? 3 netos. Ai, que A belezinha. Beatriz, o Luca e o Benjamin. Uhum. Ai, são os amores do Tudo vovô. da mesma filha? Não, você tem Não, duas os filhas, dois né? primeiros da primeira filha, a Beatriz e o Luca da Michelle, Uhum. e o Benjamin da Jennifer. Ah, mas é uma bênção, né? É Criança. minha maior riqueza, é o meu maior legado. Eu sempre sonhei em deixar um legado, desde Uhum. dos meus 17 anos de idade, quando eu me filiei à igreja. Com 17 Com anos? 17 anos eu me filiei à igreja. Uhum. Olha, aí vem outra parte da história, né? Antes de eu me filiar na igreja, eu estava me enveredando para a área errada, completamente. Eu brigava, eu batia, olhava feio para mim, já Você era era um jovem rebelde. completamente. Andava com a corrente no bolso. Naquela época a arma não era tão acessível, mas se Meu fosse, Deus, eu desse achei. nível, quem Era diria, nesse hein? nível. Quem diria? E Ó. quem que te levou pra esse caminho ou partiu de você? Como foi isso? Porque 17 anos você ainda não tem tanta maturidade pra decidir sozinho algo. Mas conta aí como foi. Não. Nossa, vai ter que puxar outra Não, história? vai, puxa aí, depois a gente entrelaça tudo e tá tudo Que aí vai certo. Aqui, começar a não puxar a aqui é história, Camila. assim. Meu pai era caminhoneiro, como eu disse, ele tinha casa própria, tudo. E do dia pra noite ele resolveu comprar uma fazenda no Paraná, uma fazenda de café, Uhum. né? Dos parentes do pai. Nossa, no Paraná? Saí de São Paulo e ir pro Paraná numa fazenda de café. Eles queriam vender a fazenda. Ah, o pai falou, tá bom. Aí o pai falou, vou vender a casa, aguardem aí pra me vender a casa. Com o dinheiro da casa eu consigo comprar a fazenda de vocês. Ótimo. Eu falei pro meu pai, pai, eu não vou pra uma fazenda. Ele falou, você é meu filho, você vai. E você foi? Aí vem a sequência da história.
com a sequência da história, meu pai vendeu a casa e os parentes desistiram de vender a fazenda. Eita. E já tinha vendido a Já casa. tinha vendido a casa. Aí meu pai comprou outra casa em outro bairro. Lá eu conheci uma jovem, né? Que foi a minha primeira namorada. Eu não era de namorar, mas era de bagunçar. Uhum. Zoar e fazer briga era comigo mesmo. Uhum. E ela era religiosa da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E comecei a me interessar pela igreja, me interessar por ela. E Que era legal. todo um processo, né? Você vê que a sua mudança ali não tinha nada a ver com o Paraná, né? Es- Paraná é- foi São só, motivos. foi só um Aham. gatilho ali para que as coisas acontecessem na sua vida. E eu tenho muitas histórias baseadas nesses momentos, né? Que A legal. minha história de ir até a cidade pequena com a minha gráfica foi por um Uhum. acidente de caminhão do meu pai e minha mãe. As pessoas às vezes. Juntos? Eles estavam juntos. Aí é muita história. Se nós pararmos aqui, nós temos o dia todo para contar a história. Nossa, bastante, então. Principalmente história de que Mas a eles, mão de mas Deus. eles ficaram bem? Como foi isso? Não foi um acidente assim. Mas foi um acidente suficiente para que meu pai ficasse sem a parte de carroceria do caminhão Uhum. e uma pessoa contratou o caminhão dele para fazer o asfalto da cidade onde nós fomos morar depois. Meu pai Entendi. foi primeiro, depois o prefeito convidou para me levar minha gráfica para lá. É outra história, entendeu? Uhum. E quando eu mudei para esse outro bairro, eu conheci a igreja. Uhum. E Assim, comecei. desde essa época você não deixou nenhum momento a igreja. Não, nunca. Que A legal. culpa não é de Deus. Uhum. Hoje, tudo que eu dependo é minha escolha. Eu tenho livre-arbítrio, Uhum. tá? Com o meu Todos nós livre-arbítrio, temos, então, né? todos nós temos. Com o meu livre-arbítrio, com a minha escolha, a minha escolha hoje define meu futuro. Uhum. Tá? Se eu escolher o mal, eu já sei o que eu vou colher. Então, e hoje eu sigo isso, são 40 anos. Uhum. São 40 anos que eu me batizei, são 40 anos que eu não me arrependo em nenhum momento do que eu fiz. Eu servi como missionário da igreja também por 2 anos. Eu servi no norte e nordeste do país, dos Que meus legal. 19 aos meus 21 Qual anos de religião que idade. você batizou? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uhum. E eu servi lá como missionário por 2 anos. Foram 2 anos maravilhosos, fantásticos, onde eu fui um menino, voltei um homem. Que legal. Ah, Você foi missionário com quantos anos? Dos meus 19 aos meus 21 anos de idade. Que legal. O jovem, o rapaz na igreja faz uma missão de 2 anos e a jovem faz uma missão de 1 ano e 6 Mas meses. nessa 18 fase aí, meses. você. Como que funciona? Eu não conheço muito essa parte de ser missionário. Você larga tudo que você tem na sua cidade, por exemplo, emprego, família, Larguei. larga tudo e vai e Uhum, fica um tempo fora uhum. mesmo? São 2 anos só dedicando sua vida 24 horas pro evangelho. Mas aí, por exemplo, se você tem um emprego, a igreja te ajuda daí financeiramente para você Hum, sustentar isso? Como que é? No caso, como funciona mandar um missionário? Muitas vezes a família ajuda Uhum, ou alguns irmãos da igreja ajudam com doações. uhum. Né? E eu larguei meu emprego e fui servir como missionário na época. E nessa fase aí que você serviu como missionário, você também sentiu que você resgatou algumas almas nesse caminho aí? Como foi isso? Foram muitas, Muitas? muitas, Teve muitas alguma que te histórias. marcou assim? Você fala, Camila, esse eu nunca vou me esquecer? Tem. Tem uma que marcou a minha vida em Maceió, quando eu Hum, estava servindo lá. Tava, sempre são 2 homens, né? São uhum, 2 jovens e 2 jovens. Nunca, ah, o sexo oposto nunca estão juntos, né? uhum, E eu estava com meu companheiro na porta da igreja, era uma casa na época lá em Maceió. É, e meu companheiro na porta da igreja e passou um ônibus e uma pessoa de dentro do ônibus jogou um sabonete em nós para hum. acertarmos. Mas passou no meio de nós dois, acertou o portão, o sabonete ficou todo machucado e o ônibus parou logo à frente e desceu uma mulher deste ônibus, né? E quando ela estava passando, eu abordei-a
E conversei com ela sobre a igreja, entramos com ela, demonstramos. Nós tínhamos uns quadros que mostravam a Mas foi ela sequência. que jogou o sabonete? Não, não Não. foi ela, claro Foi, que não. não, só pra Ah, saber, né? Tem que não, entender o contexto. é só porque, por causa do contexto, porque o ônibus parou logo em seguida e a gente viu que foi dois moleques que jogaram, né? Aham. E, e, e a família dela lá todinha se filiou à igreja, a família Uhum. dela, os filhos serviram como missionário, o marido serviu como líder da igreja, ela serviu como líder da igreja. Esse é um dos casos, mas eu tive mais ou menos 57 casos de sucesso Mas por que que esse te marcou mais? por causa do sabonete. Sério? Sim, porque foi algo assim. Nós não íamos talvez abordar ela ali, né? Mas como nós ficamos atentos no ônibus, se alguém ia Caramba. descer do ônibus, jogar um sabonete era uma coisa, de repente eles desciam pra É como sair se fosse um socando a sinal gente, ali né? de que aquela pessoa, alguém ali ia precisar de vocês. Então, aí E aí e vem a aquela mulher veio na intuição. nossa direção, Aham. né? E como missionário, abordei. E eu faço isso até hoje, né? Eu vou Que abordando as legal. pessoas, vou conversando. Uhum. É, foi lá que eu entendi que eu não queria ser empregado, que eu Uhum. seria empreendedor. Né? Entendi, que legal. Interessante. E aí, só voltando agora para a parte que você estava contando da mudança, né? Quando vocês foram para outra cidade, você decidiu empreender novamente. Como você passou por, né, esse momento trágico aí com a gráfica? Você foi logo em seguida para outro ramo ou não? Como é que foi isso? Eu mantive minha visão dentro da comunicação visual. Uhum. Eu deixei de ter a minha própria gráfica e fui fazer luminoso. Tá. Né? Eu montei uma empresa de fazer, nós fazíamos luminoso. Né? Na, comecei primeiro, naquela época tinha muito, o luminoso era feito com uma placa de alumínio encaixada, elas encaixavam, né? Uhum. Eu fazia reforma. Eu pegava e ia reformar. O cliente estava lá feio, eu falava, eu reformo. Eu já fui pintor de automóvel, né? Então eu pintava para eles e reformava o luminoso, até que fui engajando. Aí eu comecei a comprar as placas novas, fazer o luminoso novo. E foi aí que a gente começou aí e foi um crescimento bom. Cheguei a ter até propaganda na Jovem Pan na época. Uhum. Voltei a crescer, empreender, né? Que legal. E depois nós decidimos voltar para o interior. É. Mas aí foi outro interior. Aí vocês vieram para Aí nós Sorocaba. viemos mais próximo aqui, bem aqui do ladinho. Aí essa cidade, eu vou falar Itapetininga. Aham. Eu vim aqui para Itapetininga em empreender como um distribuidor independente da Herbalife. Né? Quem diria, hein? Que é, Francisco Cuco vendendo Herbalife. vende e ganhei muito. Para É. vocês terem uma Teve uma ideia, época que foi um auge, né? foi nessa época, É. do milhão que eu devia, 300 mil eu paguei só com venda de produto. Sério? Que Tive, legal. tive muito sucesso lá, muito mesmo. Alcancei nível de liderança. É, e eu gosto de estar na rua, eu gosto de conversar, eu gosto de ser livre, né? Que legal. E Liberdade. parabéns, né, por você ter conseguido ter coragem de empreender de novo e ainda talvez entrar num ramo que para você era totalmente novo. Totalmente novo, totalmente E diferente. de novo com a cara e com a coragem, você fez acontecer, ainda foi lá, pagou suas dívidas. Então, assim, você é um exemplo, né, Paguei todas as minhas dívidas. Você é um exemplo de empresário, Uhum. porque tem muita gente que desiste na primeira queda. Isso porque a sua queda não foi pequena, mas tem gente que uma quedinha já para ali, já desiste, né? Nós não vamos falar do ano passado, né? Não, conta tudo aí. Conta mais. Aí você foi pra Itapetininga e de lá como Aí foi? vim pra Sorocaba. Aí, e por que você veio pra cá? Minha filha ia fazer faculdade. Na Ah, verdade, ela ia fazer a faculdade aqui. aham, Eu cheguei a sair de Itapetininga, vir aqui com ela, aluguei um uhum, apartamento. Eu não lembro o local. Eu estou aqui já há 3 anos e meio, não consegui identificar o local ainda, onde era o prédio que eu ia alugar o apartamento. Aluguei o apartamento para ela, na uhum, verdade. Era um apartamento pequeno, não tinha divisões, né? Era uhum, um lugarzinho que era o banheiro, o resto tudo aberto. Era só para estudante mesmo. E chegamos em casa, fizemos uma reunião familiar, que a igreja a gente incentiva muito, fazemos reuniões uhum. familiares, e dessa reunião virou
ah, um conselho de família, e nesse conselho de família nós decidimos vir todos juntos. Não deixarmos ela sozinha aqui. Aí Uhum. nós viemos para Sorocaba. Aí todo o dinheiro ganho lá, nós estávamos morando aqui. Aí eu decidi ir para o Paraguai. Porque a minha filha mais velha, depois de vir para cá, depois de concluir a faculdade, ela se casou. Uhum. A mais nova foi servir como missionária por 1 ano e meio na igreja. Eu Uhum. e a minha esposa estávamos sozinhos. O que nós fizemos? Vamos morar no Paraguai, lá em Assunção. Gente, esse ficou muito corajoso. Não, uau pra você, ó. Tinha esquecido dos uau, você já merecia uns vários aqui. Vou dar 2 uau pra você, ó. Um pela sua coragem de cada vez recomeçar. E esse daqui é pela sua coragem de conseguir sair de uma situação praticamente impossível e conseguir honrar tudo aquilo que você sentiu no coração que você tinha que honrar e ainda recomeçar com a sua família, ajudar suas filhas. Então, parabéns aí. Vamos ver se você merece mais uns uaus aqui. Vou guardar. Ah, eu vou te contar a história do Paraguai, hein? Lá eu Continue tenho sua história empresa do lá. Eu Paraguai. tenho uma empresa de comunicação visual lá no Paraguai. Eu sou Você não pode enxergar uma naturalizado. oportunidade de você estar lá, né? Eu tenho documentação do Paraguai até 2028. É. Posso entrar e fazer. Lá eu passo normal na fronteira lá. É E só como, apresento meus e documentos como lá. que foi essa experiência lá? Lá foi boa, foi fantástica. Nós não pretendíamos voltar. Não tinha, nós não tínhamos pretensões de volta. A minha filha casou, a outra foi servir como missionária. Era 1 ano e meio. Essa que casou falou assim: pai, não se preocupa que nos próximos 5 anos não tem bebê. Você não vai ser vovô nesse processo. São 5 anos. Nós Aham, temos uma meta e tal, são 5 anos. Ué, tá bom. 5 anos. aham. E aí não deu 1 ano e pouquinho. Ela, pai, nós estamos grávidos. Nossa. Aí nós começamos a visitar, voltar. A gente voltava pelo menos cada 6 meses, a gente vinha pra. Nós ficamos 1 ano e meio lá, né? Aham. E, e voltávamos aqui em uma viagem, a última que nós viemos fazer visita para minhas filhas, para nossos parentes. Uhum. é, Tinha uma menininha bem pequenininha dentro do ônibus, uma Uhum. paraguaiazinha, brincando comigo, né? Nós fizemos uma viagem, acho que não lembro qual o tempo de viagem agora, mas nós fizemos o tempo todo viajando e Deve ela o ser tempo uns todo, 14, umas 14 acho horas que a é mais, né? 16 horas, se eu não me engano, não Deve lembro. ser. E ela brincou esse tempo todo comigo, dentro do ônibus. Aí eu falei para minha esposa, nós vamos voltar. Eu não vou ficar longe dos meus netos. É. Que Pouco antes da, legal. da Beatriz nascer, nós já estávamos morando E aqui. aí vocês voltaram todos. Não, só eu e minha esposa. Ah, é. Achei que essa A, outra filha a tinha Jennifer ficado lá. voltou da missão, Entendi. nós viemos buscar ela aqui, com a Tá. intenção dela ficar no Paraguai com a gente, mas ela não gostou e Aí voltou. ficaram todos por Porque o aqui. namorado Aham. tava aqui, ela queria. Entendi. Tava todo o processo para casar também, então ela resolveu voltar. E olha, eu nem tenho filhos, nem sei o que falar, mas assim, eu vejo pela minha mãe mesmo que ela fala, minhas tias, né, que existe o amor de mãe, de pai, e existe o amor de vó e vô, né? Então, assim, explica aí pra gente, porque eu não faço a menor ideia, mas é muito diferente. Muito. Eu falo que eles são a sobremesa da vida. É porque, assim, pelo menos eu imagino, né, os filhos, você vai amar, mas você também tem que educar. Isso. Né? Então você também tem que ter um pouquinho ali, né? Ser um pouquinho duro às vezes e tal. Agora o neto, você só fica com a parte boa, né? A gente estraga e os Você, pais educam. você só precisa. Você só Só. estraga, você só Não. curte. Esse dia o mais novo pediu um salgadinho. Aí eu fui lá e comprei um saco de salgadinho pra ele. Aí, tá Não um vendo? saco, comprei um saco inteiro, né? Ai, que gostoso. Eu gosto, amo. A minha família, como eu disse, pra mim é meu maior tesouro hoje. Deu pra Ah, perceber, né? Acho que tudo que você fez até aqui foi por causa deles, né? Sempre, sempre. Os maiores sacrifícios. Quando eu comecei a minha gráfica, Uhum. é, eu não voltava para casa enquanto eu não tinha atingido uma meta de venda. Às vezes eu voltava para casa 3 horas da manhã, Uhum. porque tinha as pizzarias para atender, né? Sim. Porque eu queria atingir aquela meta de venda, porque eu tinha que honrar o meu compromisso
do financiamento da gráfica e também Uhum. honrar com a minha família, com todo o processo, né? Uhum. E às vezes eu voltava 3 horas da manhã, mas eu atingia a meta. Que legal, Porque muito eu não bom. deixava acumular. Se acumulava, ficava mais difícil. Perfeito. Não, uau, arrasou aqui, ó. Gente, e eu Ah, falo, eu mais falo um. isso na minha mentoria. Uhul, A gente tem que sempre pensar assim, ó, mais um, ó. quando você não bate a meta num mês, você tem que correr no outro, porque senão a conta não Exato. fecha, né? Não, não Então, fecha. tem que, não adianta só criar a meta lá e guardar na gaveta. Tem que fazer o negócio acontecer, né? Então, parabéns aí também pela sua atitude de realmente ir pra ação, porque tem muita gente que às vezes também fica só no planejamento e não vai pra ação, né? Então, empreender é isso, gente, é planejar, executar e colher os resultados, né? Então, e nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, mas aí a gente vai buscando outros caminhos. Tanto é que você já passou por vários negócios, né? Inclusive, como é que tá hoje a Kogo Soluções? Depois você falou que veio a parte de luminosos. Como que Isso. surgiu a Kogo Soluções Como hoje? surgiu a Kogo Soluções? A Kogo Soluções surgiu aqui em Sorocaba. Uhum, Por um momento de dificuldades, né? Ó, como eu disse, tem outra história, muitas histórias, né? hum, Nós temos casa própria em São Paulo, uhum. mas nós tivemos um problema sério familiar lá com. Vamos deixar só nesse momento, né? E eu tive que sair de lá para não cometer alguma atrocidade, vamos dizer, né? Uhum. Aí minhas filhas falaram, pai, vem pra cá. Abandonei tudo, meus negócios lá, meus clientes. Isso quando você estava morando em São Paulo, não? Isso, até 4 anos atrás, vamos Tá. dizer. 3 anos e meio eu tô aqui, né? E como foi isso? Era uma pessoa importante pra você? Quem? A pessoa? Não. A pessoa que Não. causou o problema? É da família, é importante, mas eu decidi vir embora para não cometer um erro maior, né? Por ser um líder religioso, coisa parecida. Então eu resolvi vir embora. Eu e minha esposa decidimos vir juntos. Mas quando você fala um erro maior, o que que tava passando na sua cabeça? Não posso falar, Camila. Era raiva? Era ódio? Era o quê? Era pior que isso. Você queria se vingar de Ou algo? da fim, Uhum. né? Não foi um momento muito difícil, né? Eu ter que abandonar tudo, colocar tudo. Eu tinha uma van, eu tinha o meu carro, eu tinha a minha casa, tinha feito do jeito que eu queria. Uhum. Tinha uma sala grande, coloquei home theater. Eu falei, agora eu tô bem. Mas, ó, diferente da outra vez que foi uma falência, dessa vez você sentiu que você foi sabotado mesmo? Dessa outra vez. Olha, teve uns envolvimentos dos parentes lá com droga, tudo, e teve muitas coisas que me impediram, de poder ajudar, Uhum. né? Então, eu abandonei tudo. De novo, voltando a falar nisso, abandonei tudo e vim para Sorocaba com nada. Uma mão na frente e outra atrás. De novo, de novo. Cheguei Então você aqui, recomeçou duas vezes. é a terceira vez aqui. Terceira? Uhum. A primeira foi da Da gráfica. gráfica. E a segunda? A segunda foi da. A segunda não conta muito, né? Que foi na época de como eu estava na Herbalife, eu tinha um grupo e essa questão de grupo você ganha muito dinheiro, né? E tinha uma promessa de, de recorrência pro resto da vida, né? Essas empresas geralmente têm os multiníveis, né? E É, e tal. quando acabou o grupo, que um grupo foi para um lado, que começou a ter outros negócios, né? Uhum. Então chamou-se a atenção e foi para um, foi para outro, foi para outra, e o grupo saiu de quase, não lembro quanto, tinha 128 pessoas no meu grupo, se eu não me engano, na época, foi para nada quase, Então foi né? mais uma queda. Foi uma queda muito Uhum. forte e não tinha a tal da recorrência, né? Porque o grupo não fazia e eu não tinha Uhum. dinheiro. Lógico. Então, isso me desanimou e eu decidi largar também. Tá. E aí o terceiro foi esse problema E agora, familiar. agora vindo pra cá, em Uhum. 3 anos e meio, né? Aí nós viemos pra cá. Cheguei aqui com a intenção de fazer meus luminosos, mas ninguém me conhecia, Uhum. né? Foi difícil essa questão.
de ir lá, fazer tudo de novo, criar um relacionamento novamente, até que um amigo de São Paulo, eu fiz uma mentoria não, uma imersão em Campinas, e um amigo lá dessa imersão falou assim pra mim, cara, vamos abrir uma escola de inglês lá, não tem ninguém lá. Eu falei, mas eu nem falo inglês, como é que eu vou abrir uma escola de inglês? E Pra abrir fiz, uma escola de inglês, você não vai falar inglês. Não é regra, né? não é Mas eu concordo com regra, você. não é regra, mas Te ele falou, não, vamos ajudaria. lá, eu vou te ajudar e tal, e vamos fazer isso. Eu falei, tá bom, bora lá. Aí ele marcou um dia, veio ele, o sócio dele aqui, e Aham. nós começamos a procurar lugares, porque o inglês dele é por imersão, né? São 3 dias, por isso que eu estava nessa imersão, são 3 dias e para aprender o inglês, né? Em 6 meses, 3 dias cada mês você fazia essa imersão e no final você saía falando inglês. E sai Uhum. mesmo, né? E eu falei, tá, eu quero fazer inglês, eu já emendo também, já aprendo e faço. Eles vieram aqui e começaram a procurar local para ter esse processo de imersão. E eu caí lá na associação comercial e eu não me lembrava que eu tinha sido até diretor da associação comercial também, né? Em outros momentos da minha vida. E eu falei, puxa vida, por que eu nunca procurei a associação comercial Uhum. nesses 20 anos que eu, depois que eu perdi tudo? Eu poderia ter me envolvido, né? Sim. Principalmente com network, essas coisas, conhecer pessoas, sair daquele Então, problema todo o seu networking começou lá. na associação Que comercial. legal. Gente, eu gosto de falar da associação comercial porque também foi assim comigo, tá? Então, assim, quando eu comecei a empreender, né, 100%, porque eu primeiro fiquei muito tempo pé ali, pé aqui e tal, mas quando eu comecei a empreender, eu lembro que eu fui numa reunião da associação comercial e aí lá eu conheci uma pessoa, que daí depois conheci outra pessoa, que daí eu conheci outro projeto e tal. Então, foi muito legal e eu falo que eu sou muito grata a eles, porque me abriram muitas portas, né? Então é legal a gente falar desses lugares onde a gente se sente acolhido, né? Se você entender, eu não. Você sabe se eu fiz a escola de inglês? Se nós montamos a escola de inglês? No fim, nem era pra ser Não, assim, foi só o né? propósito deles É, virem aqui é eu sempre assim, encontrar a né? As coisas associação acontecem, você só comercial. tem que confiar que é pro bem É, é maior. nosso Pai Celestial, ele não nos abandona. Nunca Uhum, vai nos deixar. É. Aí veio todo um processo, né? Eu não consegui porque a associação comercial não abria para eles fazer, porque ficava lá uma uhum, semana, coisa parecida. No dia seguinte eu fui lá e me filiei na associação comercial. No dia uhum. seguinte, né? Entendi. Aí comecei a frequentar os cafés da manhã, né? Com a Kogo. Aí como é que era? Kogo Comunicação Visual. Eu Uhum, sempre gostei de usar meu nome, né? Kogo Comunicação Visual. E comecei a conversar e começou a surgir alguns conhecidos, aí indicou, comecei a fazer um negócio, outro aqui, outro ali. E não era o que eu sempre quis mudar essa área. Eu sempre quis sair da uhum, Comunicação Visual. Por quê? Eu fazia um luminoso, mas eu não conseguia pessoas para me ajudarem aqui. Eu uhum, trazia meu irmão de São Paulo para me ajudar. Então, o que acontecia? Eu vendia um e eu ia produzir ele, eu ia montar, eu ia soldar, eu ia parafusar, eu ia terminar. E o valor que se vendia, a hora que você terminava de fazer, não tinha mais recursos, né? Aí uhum. até encontrar outro, vender tudo, e nós começamos a ter problemas novamente. Quando foi há 3 anos atrás, eu conheci através de um amigo, a área da energia renovável, a energia solar. Que legal. Que é o que você trabalha até É o que eu hoje, né? faço hoje, agora, 3 anos atrás. Uhum, E eu comprei essa franquia porque eu gostei da situação, uhum. né? Aí tem outra Da história proposta, né, da que eles proposta, oferecem. baseado em uma outra história, tá? Tem o dia inteiro, mas tudo bem, não vou contar essa história que também ela não vai. Resume aí pra gente. Não, assim que eu me casei, eu fui trabalhar com venda de consórcio lá em São Paulo. Você também já fez de tudo, hein, homem? Mas eu não queria que minha família passasse Sim, necessidade. lógico. E um cara ali, eu disputava com ele a liderança de consórcio. Um dia ele desapareceu
e apareceu com um celular desse tamanho. Falei, Kogo, vamos ficar rico. Trabalha comigo aqui e tal. E ele não conseguiu completar uma ligação na época. Eu falei, não, você é louco, isso custa o valor de um Fusca, não, não vou fazer. É, e quando apareceu a energia na minha vida, que ali começou a transição da telefonia. Uhum. Tá? E depois, quando eu conheci a energia renovável, eu vi a transição energética que o país vai passar e está começando a passar. Eu falei, pô, esse é meu segundo cavalo selado. Então não vou deixar esse cavalo passar. Uhum. Né? Nem que eu tenha que amarrar eu aqui em cima Você dele. falou daquela vez não foi, mas agora vai. Isso, agora tem que ir. Aham. Como eu estava querendo mudar de ramo, fazer uma transição profissional, eu vi aí uma oportunidade. Quando eu comprei essa franquia, a franquia não atendia aqui. Mas mesmo assim, eu continuei entendendo o processo, Tá. né, estudando muito, né, participando de eventos, feiras, do mesmo jeito que eu fazia na outra área que eu ia em feiras, eu comecei a fazer com essa área também. Uhum. E vem aparecendo outras coisas nesse percurso desses últimos 3 anos, veio aparecendo outras coisas no meio que às vezes me tiravam o foco, aí você passa por momentos difíceis. E quando foi há 1 ano e meio atrás, surgiu a Kogo Soluções. Que legal. Mas aí você também continua com a parte visual, né? A comunicação visual, fazer luminoso, não. Luminoso não. Não. A Tá. parte gráfica, talvez algumas coisas para amigos hoje. Eu Uhum. vejo algumas publicações nos grupos, alguém faz gráfico, alguém faz isso, mas eu não me manifesto mais. Eu queimei as pontes Entendi. para não perder o foco. Ah, legal. E assim, se é algo que você enxergou oportunidade, vê que é vantajoso, é algo, como você falou, né, já é a segunda vez que está aparecendo para você, né, um chamado ali, então tá certo. E daqui para frente, você tem novos projetos? Conta pra gente qual que são suas ideias aí para os próximos anos, como é que está a Kogo Soluções, o que que você tá pensando aí pro... Porque São- você sabe, eu sei que você não para, Kogo, então Quanto tempo nós temos? eu quero saber dos seus projetos aí, conta pra Não, gente. que eu queria contar uma história de como a Kogo Soluções chegou neste momento. É. Temos quanto tempo? Não, Posso fala aí, conta falar? pra gente. Nesse momento, nesses últimos 3 anos, né, o, eu tive algumas dificuldades, e um amigo em comum nosso, lá do ILESP, me chamou para fazer um evento com ele lá. Uhum, E eu não tinha saído da Zona Norte. De lá, todo dia, era complicado. Um dia eles me cederam uma mesa para fazer um trabalho, desenvolver meus negócios. Né? Sou muito grato a eles, uhum. tá? Por esse processo. Chegou um momento onde eu não tinha para onde fugir. Contei pro seu pai Que lá, lembra? sentido? Lembra? Mas em que sentido não tinha pra onde fugir? Eu não tinha recurso. Ah, tá. Você tava apertado financeiramente. Financeiramente, completamente. Eu não tinha Uhum, recurso algum. Né? E eu estava lá na minha mesa, sentado, chorando. Já fazia quase 2 horas que eu estava chorando. Eu não tenho vergonha, pessoal, de falar isso, porque na área de empreender, ela é difícil. uhum, Né? Só que nós não podemos abandonar a nossa essência, quem nós somos, religiosamente, pessoa honesta, integridade. Isso eu prezo muito para minha vida. Né? Que o dia que eu baixar para a sepultura, eu quero ter um legado. Aquele cara. Né? E acho que ter humildade em primeiro lugar, Aham. né? E, resumindo bem rapidamente, eu estava lá sem expectativa alguma, e eu comecei a olhar um senhor que estava em pé, olhando a pintura que ele havia feito de um comércio do lado ali. Acho que ele estava vendo se tinha algum problema lá da pintura. E eu senti profundamente, né, que eu deveria conversar com aquele homem. Uhum. Senti agora para Igual quando você tava lá na missão. exato. Aí você puxou um lado bem interessante. Para quem é religioso, tá?
o Senhor fala com a gente. Uhum. Ele fala conosco de várias formas. E usa a gente também, né? Exato. E ele falou comigo, falou, ó, aquele homem tem um projeto que ele fez, até hoje eu não sei qual é a religião dele. Preciso voltar lá, falar com a pessoa da loja para descobrir onde ele mora, para mim falar para ele que ele é o responsável pela mudança da Cogo Soluções, completamente. E fui lá conversar com ele. E conversamos sobre pintura, né? A Uhum. princípio, depois entrou religião e tal. Num determinado momento, ele falou assim: na minha igreja, eu fiz um projeto de 40 dias que mudou a minha vida. Aí veio aquele sentimento de novo. Presta atenção, que daqui para frente, tudo que ele vai falar é o momento que você vai mudar a sua vida. Uhum. Eu não sei quantos acreditam nisso. Volto a falar novamente. Eu acredito muito nisso. Muito. Ninguém aparece no seu caminho por acaso, né? Não. E aquele homem começou a contar os projetos do projeto que ele fez religiosamente de 40 dias e que a vida dele mudou. Uhum. Depois eu voltei para minha mesa e novamente veio aquele sentimento. A partir de agora você está num projeto de 40 dias. Em 40 dias, isso tem 6 ou 7 meses atrás, tá? Em 40 dias eu mudo a sua vida. Ai, gente, eu posso falar? Eu entrei na vida dele nesse período aí, ó. Exatamente. Aí nós vamos chegar em Deus vai você. colocando as pessoas ali, ó. Eu fui uma das que fui surgindo na vida dele ali. Exatamente. Nesse processo de 40 dias, às vezes a gente abala um pouco, né? Você tem Sim. muitas dificuldades. E Quando, quando mexe no financeiro, abala aham, muito, né? Não é pouco, é muito. quando eu estava no processo de 15 dias desse projeto, cheguei a ficar atrasado 3 meses de aluguel, conta de luz, etc e tal. Uhum. Não vem ao caso. É, uma pessoa que trabalha com a minha filha e meus genros, eles trabalham para um membro da igreja, né, que cuida de administração de condomínios, contabilidade. Minha filha é administradora, meu genro também cuida lá de fazer reuniões de Uhum. condomínios, né, ele é síndico lá, vamos dizer assim. É, e depois, uma pessoa que também é membro da igreja, na fase adulta, serve como missionário também. E Uhum. essa pessoa que cuidava da parte de manutenção dos condomínios ia sair, porque ele ia servir como missionário da igreja. Uhum. E depois, você sabe, né? Não sei quantos sabem, mas quando você tá apertado, todo mundo vem bater em você, né? Aí veio, pai, o fulano vai sair, vai servir como missionário, para você vai ser bom, dá quase 6.000 reais de salário, e para eu nunca fui CLT, vai ser muito bom para você e tal, e tal, e tal. Aí os dois genros, não, vai sogro que você vai dar certo, você gosta dessa área também, e tal, e tal, tal. Aí isso foi no domingo, né? Na quarta-feira eu fui lá pro escritório do ILESP e novamente sentado naquela mesa, falei, e agora? O que eu faço? Não, eu tô num propósito, eu não posso abandonar esse propósito. Quando chegou uma determinada hora ali, eu resolvi voltar para casa porque eu não tava aguentando mais aquele negócio na minha cabeça. Uhum. Vai, faz. Que o outro lado também trabalha, né? Uhum. Trabalha, você Infelizmente o outro trabalha. lado trabalha. Você tem que aceitar a proposta. E eu voltando para casa, é, a Estação Cultura, sabe a Estação Cultura? E do lado tem um estacionamento ali. Eu parei o carro ali, estacionei, e aí onde eu vacilei um pouquinho. Naquele momento eu vacilei. Eu peguei o meu celular, liguei pro dono da empresa e falei: você tá aí, vai. Fulano, o irmão vai sair, você vai ficar com a vaga em aberta, você pode me recolher, né? Como é que eu posso te ajudar nesse momento que você vai ficar sem? Não, Kogo, você é o cara perfeito para fazer o negócio, mas tem um problema. O irmão desistiu de fazer missão agora, ele só vai em maio do ano que vem.
Eita, um banho de água fria. Não, não foi um banho de água fria. Hum. Quem sofreu foi o volante do meu carro. Eu espanquei aquele volante dizendo pra ele assim: você vacilou na sua fé, você tá dentro de um projeto. Por que você ligou e batia naquele volante e chorava? Por que você não confiou? Você ouviu Deus falar com você. E para não bater em mim, eu bati no volante. E daí começou novamente o processo dos 40 dias. Até que, mais ou menos com 30 e poucos dias, um cliente já antigo da área de luminoso me chamou, porque ele mudou de ramo e queria mudar o adesivo da fachada dele e queria adesivar os caminhões. Ele abriu uma empresa de guincho, né? Ah, eu preciso adesivar meus caminhões. E eu contratei uma pessoa aqui de Votorantim que fazia essa mão de obra. E no último dia, que era um sábado, mais ou menos no 38º dia, 35º dia, mais ou menos, era o dia que tinha que adesivar o caminhão. Ele foi fazer, era um sábado, ele tinha que estar lá num determinado horário, só que ele estava montando em Peró um luminoso e o luminoso caiu. E ele se atrasou. E ele não ia conseguir. Eu falei, não, eu preciso. Ele tinha que me dar 50%, né? Do que sobrava, eu tinha que pagar ele também. Não, tem que pagar você, tem. Vamos lá e tal. Falei, ele falou, ó, eu vou estar lá às 4 horas da tarde. Preciso que o dono esteja lá para abrir. Já não sabe, tá tudo fechado. Para mim adesivar rapidinho os caminhões, porque eu tenho outro compromisso. Falei, tá bom. O que eu fiz? Eu liguei pro dono. Falei, ó, eles vão estar lá às 4 horas. Mas eu falei assim, depois que eu falei com ele, ele falou, não, eu vou estar lá. Eu falei, eu vou pegar meu carro e vou até lá também. Porque se der algum BO, eu tô lá para resolver, né? E fui. Aí o rapaz chegou, fez todo o processo, adesivou. Aí resume a história pra gente aí. Rapidinho agora, quando eu tava voltando para casa, encontrei com um amigo meu. Esse amigo meu falou assim: Kogo, lembra que você fez trabalho para nós na energia, numa empresa que me contratou agora? Ele falou assim: nós estamos precisando, você está qualificado porque você fez um excelente trabalho naquela época. Então, a sua empresa está qualificada. Como é que está a sua empresa? Você pode fazer um contrato com a gente? E você Isso. podia, né? E eu podia, claro que eu Ótimo. podia. E dali, no 39º dia, eu fechei o contrato com ele. Que legal. No 40º dia, o diretor da empresa fez uma chamada de vídeo comigo e falou: a partir de hoje você está com a sua empresa, né? Vai desenvolver todo o trabalho para nós aí na região de Sorocaba. Uhum. E você achou que No essa proposta 40 aí. dias. Ah, achei que tinha concluído essa parte. No No 40. 40º dia. Então, e você achou que essa proposta que você recebeu foi melhor do que o que você ia você ligou lá pro cara da empresa? Eu teria me arrependido. Tá vendo como nada é por acaso? Nada é por acaso. Eu teria me arrependido Eu falo que profundamente cada porque eu porta não. que fecha é uma que abre. Nada é por acaso, né? Então você não, nem precisava ter descontado no volante. Mas foi bom você ter contado, sabe por quê? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quando a gente tá no fluxo, no flow da vida e a gente confia, né, que Deus está no controle, que as coisas vão dar certo e a gente tem fé, a fé é você soltar, é você falar, já deu certo. Então, por isso que eu entendo sua frustração, porque quando você entra no desespero, a gente chama que é o efeito Zenão, que é tipo assim, ai, mas e se não der certo? Melhor ligar. Então, foi mais ou menos o que aconteceu ali com ele. Então, é como se ele quebrasse a confiança de que já tinha dado certo, porque ele duvidou, e aí nessa hora mudou todo o jogo, né? Então, eu super te entendo a sua frustração nesse momento, mas eu falo que nada é por acaso. Então, hoje você tá aí com novos projetos, com outras Grandes coisas projetos e com a hoje. sua empresa, né? Né? Do que você acabou de falar. Uhum. Eu fiquei devendo R$ 1 milhão. Não passei por o que eu passei neste momento, não devendo nem R$ 5.000.
Então. Entendeu? Às vezes eu paro pra pensar por que eu tive essa atitude, né? Uhum. Porque, cara, você deveu R$ 1 milhão, não foi lá, lutou, trabalhou, tudo. Agora você tá neste momento. Eu não sei o que aconteceu, honestamente. Uhum. Mas hoje a Cogo Soluções ela faz energia por assinatura. Nós temos um play. Hoje eu tenho 267 parcerias em usinas renováveis, Que onde eu posso legal. atender. Eu atendo hoje parte do país com energia renovável. É. Eu faço o sistema de energia solar. Se a pessoa precisar de uma usina, a Cogo Soluções hoje tem condições de fazer uma usina de energia renovável, né? A Cogo Soluções hoje tem condições de te atender a qualquer momento, é uma nova situação hoje. Que legal. Uau, Hoje mais um uau para você. Olha a superação, olha o nível que chegou a sua empresa, né? Para quem passou por tantos perrengues aí, tantos altos e baixos. Kogo, pra gente ir encerrando aqui, nossa, porque já eu sei que no seu caso a gente vai ter que marcar algumas tem, sessões aí, tem que marcar mais episódios. muitos. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e imagina que quem tá ali é o Kogo, que teve aquela primeira queda lá. A primeira, né? Porque foram muitas. Eu sei de muitas isso porque a gente não contou tudo aqui. Mas imagina para aquele Kogo que talvez naquele momento de frustração achou que nunca ia conseguir sair daquela situação. O que você diria para ele hoje? O que eu diria para ele foi, eu dei uma aula na igreja recentemente falando sobre esperança. E aquele momento de frustração foi um momento de perda de esperança. Eu não tinha mais esperança. E tudo que aconteceu nesse projeto de 40 dias, eu disse para os irmãos: nunca percam a esperança. Então, Kogo, nunca perca a esperança. E ele não perdeu. Não. Que ele tá aqui hoje na minha frente. E você sabe que você só tá conquistando isso aqui, ó. Seu potencial é gigantesco. Você sabe que eu não falo as coisas da boca pra fora. E desde o primeiro momento que eu te conheci, eu vi a pessoa gigante que você é dentro de você. Que às vezes as pessoas não enxergam. Mas eu acho que, assim, o segredo é você continuar com a sua humildade, com a sua verdade e com a sua fé inabalável. Pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Camila. Ah, não, depende do que você vai falar, hein? Eu conheci, Cuidado, você vai falar em quando. eu conheci muitos mentores aqui na cidade, mas nunca me senti pronto para receber mentoria. O dia que ela me convidou para ir para o evento do Techland foi um divisor de águas também. Foi o dia que ela fez lá uma promoção e o Kogo não tinha nem condições de fazer aquela promoção, né? O Kogo. Aí eu falei, e ela falou lá: se não fizer agora, a gente não consegue mais manter o preço. E eu tava tão tomado pelo espírito naquele dia que eu assumi o compromisso com a Camila. Aí nós iniciamos um processo de mentoria. Gente, eu investi o que eu não tinha. Eu lembro que você falou pra mim E que hoje, você não tinha, lembra? Que eu falei pra você, eu falei, se for pra ser, Deus vai prover. hoje eu tenho como pagar ela à vista se nós fizermos uma mentoria novamente. Amém. Amém. Né? Então é algo surreal que aconteceu comigo nos últimos 6 meses. E a Camila faz parte dessa história. Mas é mérito Vai ser a seu. embaixadora da Kogo. Ah, que honra. Vai ser uma honra ser embaixadora. Conte comigo. Aguarde. Kogo, sua história é incrível. Obrigada por abrir seu coração aqui. Eu sei que não é fácil mexer nas feridas, relembrar momentos difíceis, mas a gente está sempre aqui para servir. Então, eu espero que a sua história tenha servido aí para inspirar outras pessoas,
para que outras pessoas, talvez, que estejam passando por um momento difícil, olhem para você com inspiração mesmo. Falar, se ele conseguiu, eu também consigo. Nunca desista dos seus sonhos. É isso. Muito obrigada mais uma vez. E depois eu deixo para vocês aí, gente, o contato do Kogo, para quem quiser conhecer a empresa dele, quem quiser bater um papo com ele, marcar um café, porque vocês viram que ele tem história, né, gente? Isso aqui é só um pedacinho que vocês viram hoje. Então, A ponta do iceberg. é a ponta do iceberg, exatamente. Então eu deixo os contatos dele. Mais uma vez, obrigada e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.